Boa noite, então, todo mundo e aos internautas que estão navegando no portal Controvérsias. Está começando, então, a sabatina com os candidatos a prefeito de Blumenau com o tema mobilidade urbana. Esta ação está sendo organizada pelo portal Controvérsias e pela ABC Ciclovias, em parceria com outras duas entidades de Blumenau. Primeiro candidato a ser sabatinado é o candidato do PSDB, Napoleão Bernardes. Está ao meu lado também para fazer as perguntas Tiago Duvi, presidente da ABC Ciclovias, e Rael Belli, presidente do IAB de Santa Catarina, Instituto de Arquitetos do Brasil, Santa Catarina. Boa noite, candidato. O senhor tem 3 minutos para fazer sua apresentação sobre o tema mobilidade urbana. Boa noite a todos. Eu agradeço muito a essa iniciativa da ABC Ciclovias, com as entidades parceiras e também com o portal Controvérsias. É uma oportunidade, inclusive inédita, dessa união de forças da democracia digital, levando aos lares e às famílias de Blumenau e às pessoas daqui um debate mais aprofundado a respeito de um tema que desperta nos moradores de Blumenau tanto anseio por uma solução. Eu fico muito agradecido por essa oportunidade e essa união das entidades. E essa união das entidades é fundamental. Aliás, a própria história de desenvolvimento de Blumenau tem como uma marca muito forte essa questão da cooperação, do associativismo, da união em torno de causas comuns. E certamente essa parceria, essa cooperação, essa união demonstrada nessa noite nos remonta a muitas características da gente daqui. Da união e da associação em favor de causas, em favor de temas, em favor do interesse público. A nossa candidatura foi a primeira e a única até aqui a firmar a Carta de Compromisso do Pacto pelas Cidades Sustentáveis, que apresenta diversos eixos temáticos, dentre os quais é evidente a questão da mobilidade urbana. Portanto, nós somos signatários do Pacto pelas Cidades Sustentáveis, um movimento mundial que congrega atualmente 650 cidades em todo o mundo e que reúne as boas práticas administrativas, as boas práticas de gestão em eixos temáticos que vão desde a cultura da paz até a questão da mobilidade. O nosso governo tem um compromisso de novas práticas administrativas, de uma renovação na prática de gestão. Por isso, nós vamos ter, nos 90 primeiros dias do nosso mandato, a apresentação e protocolo junto à comunidade do nosso plano de metas, com os indicadores, com os índices, com os resultados a serem buscados. No nosso governo, o secretário só toma posse após assinar um contrato público de gestão com a comunidade, justamente para ter o atingimento das metas. No que diz respeito à mobilidade, nós vamos promover uma reforma administrativa no primeiro mês de governo. O meu objetivo é reduzir, do ponto de vista global, o número total de secretarias. Mas uma será resgatada e restaurada, que é o IPUB, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade de Blumenau. Porque uma cidade é um organismo vivo. E sendo um organismo vivo, as ações não podem ser isoladas, não podem ser pontuais. A análise tem que ser sistêmica, dentro da complexidade que há em relação à cidade, e deve ser intersetorial. Portanto, uma das marcas do nosso governo vai ser o diálogo com as classes técnicas, o diálogo com a comunidade. Não pode haver muro, não pode haver barreira em relação ao poder público e os seus gabinetes. Muitas decisões acabam sendo tomadas sem ouvir as pessoas que vivem determinado dia a dia, que não vivem determinada realidade. E aí as decisões acabam sendo defasadas do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista da efetividade. Então, do ponto de vista da mobilidade, nós teremos esse compromisso de, no primeiro mês de governo, retomar o IPUB na cidade de Blumenau, nosso Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da cidade, para que as decisões relacionadas à mobilidade, as políticas públicas de mobilidade, sejam permanentemente pensadas e sejam permanentemente executadas por esse órgão de inteligência e, acima de tudo, um compromisso de diálogo efetivo e de ouvir todas as pessoas que têm a vivência em relação a uma determinada situação da cidade. Porque quem vive uma realidade, quem tem vivência em um determinado segmento, é quem tem as melhores experiências, tem as melhores soluções e tem os melhores caminhos a apontar. Então, nosso governo vai ter essa marca. Fortalecimento das classes técnicas, fortalecimento das parcerias com as associações, com as organizações, com as entidades e, acima de tudo, um governo de muito diálogo e respeito às pessoas.
Começando então a série de perguntas, eu passo a palavra para Tiago Duve, da BC Ciclovias. Napoleão, a primeira pergunta é bem simples, mas é um tanto quanto abstrata também, né? Eu vou te perguntar qual é a tua visão sobre a bicicleta, né? Pode aprofundar, talvez, já andou de bicicleta, e eu acho que tem um ponto crucial também que, não é, que é raramente discutido, como que a bicicleta pode ser um benefício para a saúde das pessoas. Bom, são inegáveis os benefícios da utilização da bicicleta em 3 vieses, pelo menos. A bicicleta como meio de transporte, a bicicleta como meio de lazer, e a bicicleta até como um instrumento turístico, porque um dos segmentos mais rentáveis do mundo atualmente é o cicloturismo, e a ABC Ciclovias, desde 98, tem buscado promover o cicloturismo no nosso Vale Europeu. No compromisso com as cidades sustentáveis, dentre os eixos temáticos que eu mencionava na apresentação, está também o desenvolvimento econômico através da economia criativa. A economia criativa é focada em relação à indústria cultural, à indústria do entretenimento, mas também à questão turística. E aí entra o cicloturismo como algo muito evidenciado. Até para responder também à curiosidade de todos, do ponto de vista do esporte, a minha prática é de corrida. Mas o meu irmão foi muito relacionado ao ciclismo e à mountain bike, e ele, em relação ao rosto, tinha uma relação de muita proximidade. Mas é por uma questão de habilidade que eu acabei deixando, né, de praticar a bicicleta. Eu, no passado, tinha uns quilos a mais e isso me dificultava muito. Talvez até pela falta de usar a bicicleta um pouco mais, e hoje eu me dedico à corrida. Mas eu tenho a visão, portanto, da bicicleta dentro dessas questões. Agora, é evidente que a bicicleta, como meio de transporte, especialmente no Brasil, ela passa por entraves que são, inclusive, culturais. E não é uma ação isolada do poder público, não é uma ação isolada de uma prefeitura. Os números do Brasil, comparados com os números do mundo, atestam essa realidade. Se no Brasil nós temos cerca de 2.500 quilômetros de rede cicloviária, em cidades da Alemanha, uma única cidade tem a metade do que nós temos no Brasil inteiro. Então é um entrave que não é tão somente de desafio do poder público. A cidade de Hamburgo, nós no Brasil temos cerca de 2.500 quilômetros de rede cicloviária, Hamburgo tem 1.280 quilômetros só de ciclovia. Mas então, é como eu disse, é um entrave cultural. O grande desafio da gestão pública local é efetivar o Plano Nacional de Mobilidade, né? O plano da mobilidade por uso de bicicletas. E aí são uma série de medidas, não são medidas isoladas, e também o resultado não acaba acontecendo em curto prazo. Mas a minha visão, portanto, é de fortalecimento e de continuidade desse processo, inclusive de avanço cultural, com ações do poder público que permitam as condições instrumentais necessárias para que a bicicleta possa ser utilizada nessas 3 vertentes que eu mencionei. Passo então a palavra para o Rael do IAB Santa Catarina. Boa noite a todos. Gostaria primeiramente de agradecer o convite do Tiago e agradecer ao Napoleão por se dispor a vir e participar dessa conversa conosco, né? E dizer que, apesar de eu estar hoje presidente do IAB Santa Catarina, eu sou da cidade de Blumenau, com muito orgulho, nascido aqui, e vivendo e participando das discussões urbanas aqui na nossa cidade. Você colocou a questão da criação do nosso Instituto de Planejamento Urbano, a retomada. Esse instituto já aconteceu em um outro momento. Qual é a visão, sei que talvez seja cedo, não tenha sido aprofundado nisso, mas qual é a visão do formato e da abrangência desse conselho, né? Como é que ele funcionaria, a independência dele do sistema, né, da prefeitura, né? Porque a gente vê hoje no país vários formatos, né, de conselho de planejamento. Tem alguns que são extremamente ligados à administração pública, outros já são mais independentes, outros já têm papel de conselho. Então, qual é a visão que você tem e que pretende implantar em relação ao Instituto de Planejamento? Existem, no Brasil, vários modelos exitosos, vários modelos bem-sucedidos de institutos de pesquisa e planejamento urbano. Eu tenho dialogado muito, especialmente com a administração pública de Curitiba, e que tem sido referência
no planejamento urbano e nas tendências urbanísticas e tem servido de referência, paradigma, modelo, não só para muitas cidades brasileiras, mas para muitas cidades do mundo. Portanto, o nosso modelo de IPUB, de Instituto de Pesquisa e Planejamento, é um órgão eminentemente técnico, sem nenhuma vinculação político-partidária, e, aliás, fazendo um parênteses, esse é um compromisso que eu tenho em relação ao meu governo, e um compromisso instituído em relação ao meu próprio partido e ao meu único partido coligado, que é o Democratas. No nosso governo, ficha de filiação partidária não será passaporte para ingresso automático de ninguém na administração pública, e nem critério de veto. Nós temos que ter as pessoas certas, nos lugares certos, os melhores quadros relacionados a determinadas atribuições. Portanto, nós vamos convocar para atuar no IPUB os servidores de carreira da Prefeitura de Blumenau, concursados, que tenham a especialização nas áreas fins relacionadas ao IPUB, e vamos conveniar e buscar parceria com as instituições de ensino superior, para que as instituições de ensino superior de Blumenau hoje é um polo de ensino superior, possam ceder os seus melhores quadros, os seus profissionais, os seus estudiosos, para que nós tenhamos o que no mundo tem sido um modelo exitoso, a união de poder público com instituições de ensino superior. E é nesse entrelaçar que nós vamos ter os melhores profissionais, independentemente de qualquer questão político-partidária, a tomar as decisões deliberativas a respeito do trânsito e das questões de mobilidade da nossa cidade. Porque, como eu disse anteriormente, nós não podemos deixar de ter decisões que não sejam integradas, que não sejam intersetoriais, que façam análise do todo da cidade, do sistema da cidade como esse organismo vive. Porque muitas vezes uma solução pontual, uma solução isolada, ela pode resolver um problema pontual, mas criar uma série de outros entraves. E por isso, essa análise mais global de pensar e ver a cidade, ela é tão importante. E essa nova visão relacionada ao IPUB, nós vamos levar também para o COPLAN, o Conselho de Planejamento. Porque há no município muitos conselhos que são paritários, metade governo, metade sociedade civil. Mas acontece que às vezes o voto de Minerva é do governo e acaba sendo do próprio secretário daquela pasta. E nós queremos é desvincular essa decisão eminentemente governamental e por isso, eventualmente, o voto de Minerva será do IPUB dentro desse conceito de uma categoria técnica e de fortalecimento das decisões técnicas dentro do nosso governo. Essa palavra, então, Thiago Duve. Bom, primeiro eu quero cumprimentar um companheiro nosso de uma outra instituição que chegou agora há pouco com a sua filha linda ali, o Renato Jung, o representante da Caprena. Renato, quando tu quiser vir à mesa, é só levantar a mão, que, como eu já te combinei contigo antes, que a gente quer fazer esse bom diálogo com as instituições também. Napoleão, eu vou te fazer uma pergunta que vamos ver se tu tá preparado para isso, né? Tu sabe desse tema porque é um tema bem polêmico, né? O que você acha da pista de educação usada pela Escola Pública de Trânsito, onde as bicicletas fazem o papel de carro? Abre aspas, preparando o motorista de amanhã e não o cidadão de hoje. Em termos gerais, eu sempre vejo com bons olhos as iniciativas de educação para o trânsito. O formato, a forma, isso deve ser deliberada pelos especialistas em pedagogia para que nós tenhamos o melhor aproveitamento dos instrumentos. Portanto, no meu governo, eu vou fortalecer, sim, as iniciativas da Escola Pública de Trânsito, do ponto de vista pedagógico, quais são os melhores instrumentos, qual o melhor formato. Isso vai ser definido tecnicamente com os especialistas da área, os especialistas do magistério, os especialistas da pedagogia, os especialistas da psicologia do trânsito, uma disciplina que é tão importante para os dias de hoje. E rememoro que nos últimos 10 anos, Blumenau teve, por exemplo, 381 mortes no trânsito. Isso mortes nas ruas de Blumenau, nas vias públicas, nos acidentes havidos aqui. Portanto, a visão do nosso governo é de fortalecimento de todas as iniciativas da Escola Pública de Trânsito, mas de uma forma ampliada, inclusive, em convênio, em associação com as nossas organizações, fomentando sempre essa questão da parceria. Eu defendo o conceito de parceria público-comunitária, porque quando a comunidade está envolvida, especialmente a partir das entidades que vivenciam determinada área temática da cidade, as soluções elas são muito mais inteligentes, muito mais eficientes, o caminho é muito melhor apresentado.
Portanto, objetivamente, vou ampliar e fortalecer o trabalho da Escola Pública de Trânsito, mas trazer para a Escola Pública de Trânsito profissionais especialmente da psicologia de trânsito, para que toda a grade e todo o formato seja orientado da melhor maneira pedagógica a conscientizar e educar, enfim, todas as gerações a respeito dessa questão da segurança. Mas tu estaria disposto a enfrentar os atuais gestores que estão lá há tantos anos e tratam hoje o trânsito de Blumenau como só focado no carro? Tu estarias disposto a, quem sabe, demover eles e lá? Olha, o meu governo é um governo de renovação. E não haverá a continuidade das práticas que não devam ser continuadas. Haverá uma renovação total em relação a loteamentos partidários. Eu tenho dito isso permanentemente, é um compromisso público meu, estabelecido inclusive em relação ao meu próprio partido e ao meu único partido coligado. Não haverá no meu governo cota partidária. Cota tem que ser do mérito, cota tem que ser da competência, cota tem que ser da pessoa certa no lugar certo. Isso pode parecer um tanto quanto óbvio, um tanto quanto evidente, mas essa lógica na administração pública, em sendo aplicada, traz bons resultados, traz resultados extraordinários. Então, em relação aos órgãos da administração pública, é evidente que quando há uma transição de governo, há a transição das equipes. No nosso governo, a transição das equipes será norteada pelo critério técnico, que não significa dizer uma mudança total, porque, eventualmente, aquele bom quadro, esse deve permanecer, e os demais serão substituídos dentro do critério técnico. Essa será a forma de ação e a forma de nomeação do meu governo. Inclusive, como eu mencionei, com plano de metas e contrato de gestão para estabelecer os resultados. Passo então a palavra para o Rael Belli, do IAP Santa Catarina. No tema, circundando ainda o tema da bicicleta, da humanização da mobilidade na nossa cidade, no começo da atual gestão, iniciou uma discussão sobre a questão das calçadas na cidade de Blumenau, e da renovação das calçadas, do projeto para as calçadas, e se adotou uma política de renovação em retalhos, eu chamo como renovação em retalhos das calçadas da nossa cidade, e que, ao nosso ver, não é um modelo ideal, né, para que a gente consiga melhorar a condição de circulação dos pedestres. Como é que você vê essa questão das calçadas na nossa cidade? Primeiro, é importante reforçar a constatação do problema. Eu estive recentemente num encontro como esse, na BluDef, por exemplo, Associação Blumenauense dos Deficientes Físicos. E os relatos são os mais evidentes do quanto a cidade precisa avançar nesse sentido. Cada um de nós sofre no dia a dia essas dificuldades no seu ir e vir. Portanto, é preciso uma ação firme nesse sentido. E eu vou, de novo, retomando a questão do que é meio óbvio e meio evidente, mas olha, a primeira ação que tem que ter é a prefeitura fazer o seu dever de casa, a sua lição de casa, e começar dando exemplo. Porque existem muitos prédios públicos, muitos espaços públicos, especialmente relacionados no bairro, ou nos bairros da cidade de Blumenau, em que a própria prefeitura que acaba não fazendo o seu passeio público, a sua calçada, no padrão que devia ser. Então, para responder muito objetivamente, o primeiro compromisso, o primeiro passo é fazer o exemplo, é dar a lição de casa. Eu, aliás, acredito muito na cultura do exemplo. É através do bom exemplo, é através da boa prática que a gente vai induzindo outras ações, vai induzindo outros resultados. Do ponto de vista legal, na lei municipal, na legislação municipal, pelo menos 3 instrumentos jurídicos para a realização das calçadas, dentre os quais que para pavimentação de ruas tem sido exitoso, que é o modelo do mutirão, em que há a participação do poder público uma parte e a participação da comunidade outra parte. Esse é um modelo que pode e deve avançar. Muitas ruas na região do Grande Garcia tiveram, à época, a sua revitalização das calçadas por esse processo de mutirão, e o sistema foi muito bem visto pela comunidade, porque sentiu ali o desejo da parceria e sentiu naturalmente o desejo de fazer a sua parte. Eu acredito na prática do mutirão como um caminho possível, mas antes disso é a prefeitura, desde o início, fazendo a sua lição de casa.
Vamos explicando então. Quem quiser participar, fazendo perguntas, tanto aqui na plateia quanto quem está assistindo pela internet, deve conversar, quem está aqui na plateia aqui com o Thiago Douglas para fazer inscrição. E o pessoal da internet pode colocar na seção de comentários do YouTube que vai com a triagem do pessoal aqui para ver se essa pergunta vai ser aprovada. Giovanni, o Renato fez um comentário em cima das calçadas. Boa noite a todos. Eu fiquei sem babá hoje, tive que trazer minha filha junto. Eu acho que ela vai deixar a gente ver à vontade, que ela está acostumada já. Bom, a questão das calçadas, eu percebo que nós temos uma legislação hoje, que eu acho que é da década de 60, em que ela passa a responsabilidade do passeio para o proprietário, quando, na verdade, o passeio público faz parte da via pública. Então, eu acho que precisamos fazer uma revisão dessa legislação, porque quando se faz uma via, a via onde os automóveis passam é obrigação do poder público. A parte do passeio, mesmo sendo parte da via e não da propriedade, ela é obrigação do proprietário. Isso mostra claramente eu diria que assim, essa sutileza da prioridade do automóvel. O automóvel é obrigação do poder público, a calçada é do proprietário. Por isso também a colcha de retalhos. Cada um faz aquilo, muitas vezes, até do recurso. Quem tem um pouquinho mais de recurso, bota um pavimento melhor. Quem tem menos recurso, bota um pavimento pior. Então, eu acho que a revisão dessa legislação, eu acho que o mesmo tratamento que se dá para o pavimento onde passam os automóveis motorizados, ou até melhor, deveria ser dado onde passam as pessoas. Eu acho que aí reside um grande ponto que a gente precisa rever, eu acho que nessa nova visão de modernidade, onde se fala de mobilidade de pessoas e não de veículos. Né? Só deixar isso, eu acho que um ponto que tem que ser bem observado. Vou pedir 2 minutos a mais, porque tem uma questão aqui muito interessante. Não é a primeira questão que eu vou relatar, é a segunda que é muito importante. Mas só para fazer o registro, eu, em relação à Caprena, tenho uma relação de muito carinho, porque eu mencionava que a minha habilidade para bicicleta não era, né, a melhor das habilidades, mas eu era bom na caminhada. E a Caprena tinha um grupo de caminhadas ecológicas, e eu caminhava muito com meu pai, nós fazíamos muitos passeios naquele grupo de caminhadas que era capitaneado pelo professor Baca. Então, desde muito cedo eu tive uma relação muito próxima em relação à Caprena. Mas aproveitando a deixa, essa questão conceitual, ela é muito interessante e é algo a ser estudado. Mas existe, no próximo governo, independente do prefeito, uma grande oportunidade para todos nós. Uma grande oportunidade para a cidade e uma grande oportunidade para a visão da cidade que se quer. O nosso plano diretor, ele é de 2006. Os códigos complementares ao plano diretor foram atualizados recentemente. Mas a lei que rege o plano diretor, a lei municipal do plano diretor, ela é de 2006. Pelo Estatuto das Cidades, a regra é de que a atualização do plano diretor deve obedecer a uma atualização decenal, a cada 10 anos. Portanto, em 2016, nós teremos no numeral a alteração, a revisão do nosso plano diretor. O meu compromisso, no caso de ser eleito, e sendo assim o desejo da comunidade, é antecipar em muito a discussão. Porque o plano diretor não é algo de gabinete, e nem pode ser algo de governo, é algo de pacto com a cidade. O plano diretor é um pacto socio-territorial, socioambiental, de uso de ocupação do solo, das diretrizes que se pretende em relação ao desenvolvimento da cidade. Por isso que eu pedi aqueles 2 minutos adicionais, porque questões conceituais como essa, e que são travadas há décadas, têm uma grande oportunidade de revisão, que não são decisões isoladas de um governo ou de um gabinete, que devem ser decisões de cidade. E por isso que eu disse que nós estamos diante de uma grande oportunidade dessa integração, dessa cooperação, dessa associação das entidades aqui presentes, para que nós antecipemos o processo de discussão do plano diretor, para que, ao longo dos 4 anos de governo, esse processo de amadurecimento de questões conceituais importantes como essa aconteça, envolvendo a cidade. Porque, como eu disse, o plano diretor não pode ser algo meramente simbólico, não pode ser algo meramente formal, não pode ser algo meramente de gabinete, tem que ser algo que tenha a vivência da cidade. Porque tem que ser pacto. O pacto tem que ter a concordância da cidade. Porque, entre aspas, senão aquela regra não pega. A gente tem que ter essa participação conjunta, esse diálogo permanente, e, portanto, é o que eu quis dizer. Nós temos aqui uma grande oportunidade de cobrar do próximo governo, independente de quem seja o prefeito, a antecipação da discussão,
para que, ao chegar 2016, dada a necessidade de revisão e atualização do plano diretor, nós possamos ter um documento pactuado entre a cidade, no sentido de ter ali o conjunto de diretrizes, o conjunto de regras e o conjunto de princípios que devam nortear para o presente e para o futuro o desenvolvimento da cidade que se quer. E em todas essas visões conceituais que muitos de nós temos aí a grande oportunidade de consolidar e pactuar isso com a cidade. Porque um plano diretor, ele tende a se perpetuar, a durar no tempo. E essas questões conceituais, então, elas têm a grande oportunidade de revisão, de atualização para esses princípios e para esses conceitos mais contemporâneos do desenvolvimento que se pretende. Só lembrando, então, tem mais alguém que quer fazer pergunta aqui na plateia? Pode ir aqui na frente. Boa noite a todos. Sou professora da FURB também e integro o Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais da FURB, que é o NEU. Bem, a temática de hoje, na questão da mobilidade, eu vejo que a gente tem que pensar em algumas coisas, extrapolando alguns conceitos. Fiquei muito feliz aqui de ouvir que a questão do plano diretor está no seu objetivo de ter esse debate, então é muito importante, a gente sempre discute muito com os alunos a questão conceitual do plano, então fiquei bem feliz de ouvir isso. Na questão mobilidade, a gente tinha em Blumenau, num período, principalmente na década passada, de 30 a 70, onde a gente tinha várias modalidades de transporte coletivo. Então a gente tinha transporte rodoviário, transporte ferroviário e transporte fluvial. Hoje a gente só tem uma modalidade e a gente tem um número crescente de veículos. É claro que o predomínio, então, é o carro. Tem o transporte público que é um desafio que a gente vai ter, justamente de incentivar cada vez mais o uso do transporte coletivo. Se tem algumas ações que o corredor de ônibus é interessante, só que além dos corredores de ônibus, a gente tem que ter outras ações macro, que eu vejo. Algumas coisas talvez até resgatar transporte fluvial, poderia justamente a integração de alguns terminais urbanos, de ter terminais de integração regional e não só Blumenau, porque alguns terminais de ponta a gente tem que atrair os municípios vizinhos que utilizam muito de Blumenau, que é a cidade polo. Então, esses terminais de ponta, ele tem que servir como intermodalidades, tanto outros ônibus de outros municípios, como a questão do carro. Eu vejo que os terminais ele tem que ter locais para poder incentivar o uso do ônibus, deixar seu carro ou até bicicleta, então fazer essa troca de intermodalidade. A pessoa pode vir de bicicleta numa distância e continuar o seu objetivo com o ônibus, ou ela vir de carro, deixar o carro nos terminais. Então eu vejo que os terminais de integração, eles são imprescindível ter essa nova visão e transformar numa intermodalidade de diversos transportes, seja ciclovia, né, se a bicicleta com ônibus, o pedestre com ônibus, o carro com ônibus e outras modalidades que poderia resgatar, principalmente em alguns pontos na questão do transporte fluvial. Eu agradeço a minha colega professora, a Carla. Eu sempre digo no departamento de Direito, onde eu dou aula, que no direito a gente costuma tratar problemas das pessoas, né, e das angústias. Claro que no urbanismo da mesma forma, mas na arquitetura, de modo geral, acaba se tratando um pouco da felicidade alheia, o que deve ser muito bom, e nós, do departamento de direito, não temos essa questão no dia a dia. Mas a questão realmente a ser enfrentada e vencida, ela exige esforços de todos nós. Do ponto de vista estatístico, para que se tenha uma noção, o número de motos em Blumenau cresce na ordem de 12% ao ano. Ao mês, nós temos 1.000 novos veículos emplacados na cidade de Blumenau. E aí vem um dado curioso. Nos últimos 10 anos, embora o crescimento da cidade tenha se dado de modo acompanhado por todos nós, o número total de usuários do transporte coletivo ano diminuiu da ordem de 40 milhões de passageiros ano
para 30 milhões de passageiros anos em 10 anos. Na última década, o número total de passageiros por ano caiu nessa ordem, o que nos retrata de que também o transporte coletivo ele deve ser revisto e há fatores para isso. O corredor de ônibus é uma iniciativa importante, garante agilidade, mas deve ser feito de uma forma planejada para garantir a segurança dos passageiros, dos motoristas, dos pedestres, dos ciclistas. É o que eu dizia anteriormente. Não se pode ter uma decisão isolada e pontual numa cidade que é um organismo vivo, que é um sistema, e que uma decisão ela acaba tendo interdependência em relação a outras. Por isso que eu defendo, em relação a ações como essa, a retomada do PUB, o estudo de impacto de vizinhança, para análise de todos os impactos, para que a decisão ela possa ser, portanto, a mais acertada. Um corredor de ônibus individualmente, como ação isolada, não vai resolver o problema do transporte coletivo. Se vocês são estudiosos do urbanismo, nós não podemos importar como prontas soluções de cidades com realidades distintas. É o caso que aconteceu. Uma boa experiência, uma boa prática de um determinado município deve sim ser incorporada na nossa cidade com as adequações necessárias à nossa realidade de geografia, de geologia, de solo e de todas as outras circunstâncias, até culturais. Eu vivo o dia a dia da cidade em relação ao transporte coletivo. O problema começa desde o ponto de ônibus. Porque se for observar, vocês vão perceber que 2/3 do ponto de ônibus de Blumenau, dos pontos de ônibus de Blumenau, são literalmente paradas, porque não há nem cobertura e nem assento. Quando eu falo em planejamento e decisão técnica, outro exemplo é em relação às estações de pré-embarque, que são importantes, que trazem um grau de conforto, mas elas foram subdimensionadas em relação à demanda de usuários. E aí, o que a professora coloca? Nós vivemos, na verdade, tendo Blumenau como uma cidade polo, uma cidade líder no Vale do Itajaí, e com diversas cidades hoje conurbadas. Portanto, é fundamental as políticas integradas. E aí eu mencionava que o modelo exitoso do desenvolvimento deve ser esse modelo que eu propus, de ter, por um lado, a classe técnica, o fortalecimento da classe técnica, o IPUB, por exemplo, mas em consonância com as nossas instituições de ensino, que representam o pensar regional, o viver regional, para que essas decisões via ANVI, que é a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, possam ser tomadas de forma integrada. O Portal Controvérsias tem uma memória histórica importante a respeito da, entre aspas, integração do transporte regional. Eu convido a todos, através do Portal Controvérsias, perceberem a falta de harmonia e de diálogo que houve na tomada de uma decisão que poderia ser importante, mas que a forma como se deu foi equivocada. E aí evitou, ou se perdeu, uma grande oportunidade de lutar por essa integração que ela é tão importante do ponto de vista da nossa mobilidade. Fazendo uma pergunta também, então, ainda sobre essa questão da integração do transporte coletivo, ela foi anunciada no início do ano passado pelo governo municipal e até agora ainda não está implantada apenas em duas linhas, Belchor Blumenau e Baú Blumenau, e há uma demora, um atraso e às vezes até uma impressão de um desinteresse das empresas. No entanto, a gente sabe que é uma concessão estadual para essas empresas que fazem transporte interurbano e uma outra concessão completamente diferente para o transporte coletivo municipal. Qual é a proposta do candidato para esse caso? Fazer uma integração entre essas duas concessões que tem hoje ou seguir um modelo como tem algumas regiões metropolitanas, que é criar um consórcio ou talvez o Estado fazer uma concessão única para o transporte coletivo regional? O prefeito de Blumenau, seja quem for, ele deve ser o líder da nossa região. A comunidade regional espera esse papel da cidade de Blumenau pelo fato da cidade de Blumenau ser o polo. E essa deve ser uma discussão integrada e capitaneada pelo prefeito de Blumenau, mas em parceria com a ANVI, a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí, para que o formato ideal seja estabelecido. Essa não pode ser uma decisão isolada do prefeito de Blumenau. Essa tem que ser uma decisão consorciada com os municípios circunvizinhos, dada essa realidade de cidades conurbadas. Uma decisão isolada de Blumenau, ela não vai surtir os mesmos efeitos do que uma decisão consorciada, tomada de forma conjunta, tomada de forma harmônica. Do ponto de vista do desenvolvimento regional, as regiões metropolitanas são um instrumento jurídico, um instrumento legal importante para a resolução de uma série de entraves que são comuns a muitos municípios. Mas aí é preciso ter um papel proativo de liderança política do prefeito, e eu entendo que o prefeito de Blumenau
deve ter essa característica de liderar as discussões políticas da região para que elas sejam consorciadas e possam gerar as melhores soluções para as suas comunidades. Portanto, eu não vou tomar essa decisão isolado, eu vou tomar essa decisão em conjunto com as cidades vizinhas para que se adote um modelo ideal. Eu passo então a palavra para o professor Christian Krenbeck, do curso de Arquitetura da FURB. Bom, boa noite. Obrigado a todos e obrigado pela visita, Napoleão. Diante do modelo de cidade fragmentada que nós temos no país, o Blumenau reproduz esse modelo em que as periferias estão isoladas da cidade, territorialmente, socialmente, a partir dos serviços urbanos. O Blumenau é um exemplo, né, com as suas vários assentamentos, várias ocupações. Como tu pretende trabalhar essa questão? Como tu pretende reaproximar esses espaços das pessoas, dos trabalhadores que são menos favorecidos, do ponto de vista da reurbanização, do planejamento, da regularização fundiária e, principalmente, de um dos maiores fatores de cidadania na cidade do século XXI, que é justamente a mobilidade, né? Que aí é uma questão chave. A gente teve os corredores de ônibus, que foi um avanço histórico para a cidade. Eu diria que muito mais do que a eficiência do transporte coletivo que melhorou, mas o ponto de discussão das pessoas olharem o transporte coletivo de uma outra forma, né? Essas pessoas que moram na periferia, elas usam o transporte coletivo, obviamente, só que elas precisam pagar tarifas menores, né? É um absurdo eu pensar em tarifa de 2 a 2,90 para ir, 2,90 para voltar. Ou seja, qual a tua proposta a partir da mobilidade urbana para integrar a cidade nessas regiões? Complemento, então, o senhor considera 2,90 o preço justo pelo serviço que é praticado atualmente? A pergunta é complexa porque envolve muitos temas, desde habitação ao transporte coletivo e a questão da tarifa. Há, em Blumenau, o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, que fez a análise de 2 aspectos importantes do ponto de vista habitacional da nossa cidade. Por um lado, são as áreas consideradas, entre aspas, irregulares, sendo que das 55 áreas de assentamentos e com algum grau de precariedade, 42 delas, de acordo com o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elas são passíveis de regularização. O que é preciso é acelerar o processo de regularização fundiária para que essas populações elas possam receber a contrapartida de serviços públicos para assegurar a sua dignidade. Por outro lado, um segundo problema habitacional grave no município de Blumenau são as chamadas ruas de placa amarela. São 560 ruas em Blumenau, elas abrangem cerca de 11 mil famílias que, embora tenham, entre aspas, um endereço, não têm a possibilidade de receber os serviços públicos por um entrave judicial que há. Em relação às áreas de assentamento precário, o caminho é a regularização fundiária via Ministério das Cidades. Em relação às ruas de placa amarela, o caminho é um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público para apresentação ao Ministério Público, que foi quem questionou a lei municipal que regula as ruas de placa amarela, e através desse termo de ajuste de conduta, nós temos a viabilidade de permitir a essas comunidades o recebimento dos serviços públicos nas suas mais diversas esferas, e desde os mais básicos, como a coleta de lixo, como a pavimentação e como outras tantas situações de necessidade do dia a dia das pessoas. Portanto, nosso governo tem, em relação a essas questões habitacionais inicialmente apresentadas, os 2 compromissos. Em relação aos assentamentos precários, a regularização fundiária com a revitalização, a urbanização das áreas, do ponto de vista da segurança em todas as suas vertentes, desde geologia até a área de segurança física propriamente dita, e a revitalização daquelas áreas para assegurar a condição de dignidade e de vida, como o próprio Plano Municipal de Habitação de Interesse Social preconiza, mas também a regularização das ruas de placa amarela através desse termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Em relação à tarifa do transporte coletivo, nos últimos 10 anos, a tarifa realmente passou de R$1 para R$2,90. Ela praticamente triplicou e se tornou uma das tarifas mais caras do Estado. É preciso, em todas as áreas do poder público, em todas as esferas do poder público, em todos os segmentos do poder público, e muito especialmente em relação ao transporte coletivo, a auditoria permanente e a análise permanente, nesse caso específico, da planilha de custos. Porque o transporte coletivo, a regulação da tarifa, ela se dá com base
uma análise de planilha de custos, e aí é preciso ter a integração com as instituições de ensino, com os organismos de classe, com a classe técnica da nossa cidade, para essa revisão, para essa análise constante. Inclusive, buscando e estudando e analisando as alternativas, como as fontes de energia renováveis, por exemplo, que podem, em médio prazo, baratear os custos do transporte coletivo e, por conseguinte, permitir uma tarifa mais adequada à nossa realidade financeira, à realidade financeira das pessoas. Agora, de modo geral, um conceito importante a ser estabelecido em Blumenau, até pela característica longitudinal da nossa cidade, é o conceito das Smart Eco-Cities, as cidades inteligentes e ecologicamente corretas. E isso, através da revisão do plano diretor, que eu propus para que nós antecipássemos a discussão, até pelos códigos de zoneamento, permitir os chamados centros de bairro e permitir levar a descentralização dos serviços públicos, para que nos bairros, mais perto das suas comunidades, as pessoas tenham o acesso às suas necessidades do dia a dia. Essa é uma tendência de muitas cidades do mundo, é um tema a ser debatido, mas é uma visão que deve ser aprimorada aqui na cidade de Blumenau, até pela nossa característica longitudinal. Afinal, da região sul da cidade, a região norte, a distância ultrapassa os 60 quilômetros. Então, nós precisamos realmente ter os centros de bairro. Isso se faz através da revisão dos códigos e do plano diretor, no sentido de nós termos essa estratégia que acaba sendo uma tendência no mundo. Mas o compromisso do nosso governo também é na descentralização dos serviços públicos, porque isso contribui a levar a cidadania mais perto das pessoas e o acesso ao serviço público mais perto das pessoas. Mais duas perguntas, então, do Cris e outra do Thiago, né? E aí a gente vai para as considerações finais, aqui o nosso tempo está acabando mesmo. Então, eu devo pedir para o candidato ser rápido também na resposta. Só para, eu acho que o tema mobilidade é muito importante. Eu queria perguntar se esses 2 últimos anos a discussão foi transporte coletivo, seria possível no teu governo, nessa rediscussão do plano diretor, esse pacto com a cidade, a bicicleta passar a ter um protagonismo idêntico ao transporte coletivo. Eu falo isso rapidamente porque toda a área dos terminais principais de ônibus, elas são cicláveis, elas são pedaláveis, digamos, com total conforto. Então, seria possível eu pensar de uma forma efetiva em implantar espaços físicos, né, tomar decisões concretas em prol da bicicleta, integrando elas ao transporte coletivo e trabalhando os terminais de ônibus como articuladores de vitalidade e de mobilidade, a partir da bicicleta, vitalidade urbana e estacionamentos para carro também. Em 2007, foi editado pelo Ministério das Cidades o Plano Nacional de Mobilidade para a Bicicleta nas Cidades. E se delegou uma atribuição principal aos municípios. Dentre muitas, mas a principal atribuição aos municípios desse Plano Nacional de Mobilidade para Bicicletas nas Cidades foi justamente os paraciclos, as paradas, os estacionamentos para as bicicletas, especialmente nos grandes aglomerados públicos. E aí há uma grande, em Blumenau, dada a nossa realidade, uma grande oportunidade, que são justamente os estacionamentos públicos para bicicletas próximos aos terminais de ônibus. Porque um dos fatores que influenciam a utilização da bicicleta é a facilidade de integração com outros modais de transporte. E, portanto, Blumenau tem essa oportunidade, já que nós temos os terminais urbanos espalhados pelos bairros da nossa cidade, com a perspectiva, e no nosso governo, com o compromisso de concluir novos 2 terminais urbanos, e aí sim, com os estacionamentos públicos próximos a esses aglomerados populacionais e públicos, termos essa possibilidade de facilitação da integração com outros modais, e esse é um fator decisivo, é um fator que contribui, é um fator que é bastante importante, né, para o incentivo do uso da bicicleta. E é como eu mencionei, dentro dessa discussão antecipada que nós vamos propor no plano diretor, essas questões conceituais, elas devem estar abarcadas e elas devem estar discriminadas. O nosso governo tem, no nosso plano de governo, 2 compromissos importantes em relação ao sistema cicloviário da nossa cidade. Um sistema cicloviário, inclusive, idealizado, antevisto, pensado pela própria ABC Ciclovias. Há uma série de questionamentos a respeito dos números, mas em média nós temos cerca de uma extensão de 50 quilômetros de ciclovias, ciclofaixas e de calçadas compartilhadas. O compromisso que eu assumo é de, até o fim do governo, e nesses 4 anos de mandato, nós termos 100 quilômetros de ciclorrede interligada. E aí, atingindo esse compromisso com a comunidade,
nós vamos ter, ao fim do governo, 2/3 do projeto original da ABC Ciclovias completado. O projeto original prevê cerca de 150 quilômetros de ciclorredes, e nós, fazendo a interligação de 100 quilômetros, nós podemos, ao fim dos 4 anos de mandato, termos 2/3 dessa integração. E um compromisso mais imediato, de mais curto prazo, mais viabilidade de execução, são os estacionamentos públicos próximos aos terminais. Então, a última pergunta do Duve e depois as considerações finais. Bom, Napoleão, eu sei que tu acabou de se comprometer com 100 quilômetros, né? E dentre esses 100 quilômetros, no projeto da ABC, nós temos a rua Benjamin Constante, né? Uma rua muito importante no bairro Escola Agrícola, que a situação meio capciosa, né? Mas o seu candidato a vice, ele chegou a liderar, participar do movimento de um abaixo-assinado da instalação de uma ciclovia naquela rua, e contra a instalação, né? E eu queria saber de ti se tu se isso vai ser para ti questão de honra, na verdade, tu implementar essa ciclovia. A resposta vale, igualmente eu mencionei em relação aos corredores de ônibus. Nós temos esse planejamento integrado, de modo harmônico, que não gere prejuízos à comunidade local e, ao mesmo tempo, beneficie a comunidade que se vale e que vai utilizar pelo incentivo, né, cultural em relação a esse meio de transporte. Então, o nosso compromisso, sim, efetivar esse sistema cicloviário, como eu anunciei aqui, da melhor forma e da maneira que contribua no global e de modo harmônico para toda a comunidade. Um vereador, como é o caso do meu candidato a vice, muitas vezes é procurado pelas suas comunidades por determinados anseios, por determinadas reivindicações, mas nós temos, inclusive, esse assunto já discutido entre nós. O nosso compromisso é, sim, viabilizar. Agora, o formato, esse vai ser definido com estudo de impacto de vizinhança e com uma transição para que todos sejam plenamente beneficiados dessa medida. Para encerrar, então, 2 minutos para o candidato Napoleão Bernardes fazer as suas considerações finais. As palavras finais são de agradecimento pela oportunidade. Eu vou compartilhar aqui o meu endereço eletrônico na internet, o www.napoleão45.com.br. Nesse endereço eletrônico, www.napoleão45.com.br, há o detalhamento do nosso plano de governo. Eu convido a todos, inclusive, para baixarem, para terem consigo, para que nós, se assim for o desejo da comunidade, sendo exitoso o pleito eleitoral, para que todos nós possamos fazer o acompanhamento do cumprimento dessas medidas que são o nosso pacto, que são o nosso compromisso com a comunidade. Em encontros como esse, eu espero que nós tenhamos muito ao longo dos 4 anos de governo. Mas aí não para eu ser questionado, para eu questionar, para eu ouvir e para eu receber as sugestões e as indicações. Porque esse é o principal papel de um líder político. Muito mais importante do que um prefeito falar e decidir, é ouvir antes, para tomar a melhor decisão, tomar a decisão mais acertada. Então, o convite que eu faço a vocês, é claro, é para que nos apoiem nessa caminhada eleitoral. Não posso deixar aqui de fazer esse meu pedido de apoio. Eu gostaria de contar muito com o apoio de todos, com o apoio de cada um, que possam contribuir na disseminação, na propagação dessa mensagem. Eu peço um voto de apoio, de confiança em relação ao 45. Aqueles que já estiveram conosco no primeiro turno, a minha mensagem de agradecimento. A todos os demais, eu peço que nos deem essa chance, que nos deem essa oportunidade de mostrar que dá para fazer diferente, que dá para renovar em relação a essas práticas administrativas e as práticas políticas. É como eu falei, esse é o convite. Mas em sendo exitoso, esse projeto vem a convocação para que todos nós em conjunto, ao longo dos 4 anos de governo, possamos ter essa relação próxima de parceria, de diálogo, de integração, de harmonia, para construir as soluções que nós desejamos para a cidade que todos nós sonhamos, para a cidade que todos nós queremos e para a cidade que todos nós desejamos. E meu compromisso comigo mesmo, e o compromisso com cada um de vocês, é que após tantos encontros e tantas realizações, aí sim, ao fim de 4 anos, num último encontro, cada um aqui possa dizer que valeu a pena ter acreditado, que valeu a pena ter apostado em relação a essa mensagem que eu propago em relação a vocês. Por isso, eu agradeço essa oportunidade, desejo uma excelente semana a todos e peço com muito carinho, muita humildade, esse voto de confiança e essa oportunidade. Agradecemos tanto o Controvérsia quanto a Missa de Ciclovias, agradeço a todo mundo que estava aqui assistindo, tanto pela internet quanto aqui no balcão. Daqui a pouco, a sabatina com o candidato Gil Puma do PSD, a gente vai estar trocando o link e já vou estar colocando disponibilizando na internet. Obrigado.